A cirurgia de coluna está muito evoluída, né? Mas a gente encontra muita gente ainda com medo de fazer a tal cirurgia. E é por isso que eu convidei hoje aqui para falar no meu canal o Dr. Marcelo Zaninelli, que é para trazer mais informações para a gente. Ele é especialista em ortopedia e traumatologia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Valquíria. Prazer. O prazer é todo nosso. Se inscreve no meu canal, não esquece de curtir aqui todas as nossas publicações e presta atenção nessa entrevista. Doutor, então vamos começar falando quais são as principais patologias que necessitam de cirurgia na coluna. Então, a cirurgia da coluna vertebral, ela vai ter três patologias ou três grupos de patologia que vão ser incluídas nela. Sendo as deformidades, que vão incluir desde crianças até pessoas de mais idade. São as lesões degenerativas, que são muito comuns com o envelhecimento da nossa população. E as lesões traumáticas. Então, quando a gente pensa nesses três tipos de patologias, aí vai englobar outros subgrupos de patologia, mas de modo geral são essas três. E as cirurgias hoje também temos algumas que são minimamente invasivas, como é que é? Perfeito, o termo é esse mesmo, é cirurgia minimamente invasiva. A evolução da cirurgia de coluna, ela passou pela evolução desde os métodos de imagem, então desde a invenção da ressonância magnética e a difusão do uso dela, ao aperfeiçoamento de algumas técnicas que necessitaram alguns estudos na parte de implantes. Então, todos os implantes que são colocados na coluna vertebral, eles nos auxiliam muito para que a cirurgia evolua de tal maneira que a gente não necessite todo aquele tempo de recuperação que a gente via no passado. Uma pessoa que fazia uma cirurgia de coluna, às vezes ficava meses sem poder sair de uma cama, sem poder voltar para a sua atividade laboral. Então, isso tudo fez com que a evolução e o envelhecimento da população chegasse a um ponto que hoje nós temos uma segurança muito grande na realização de cirurgias de coluna. Então, isso quer dizer que o pós-operatório está muito mais tranquilo hoje, doutor? Muito, muito mais tranquilo. O pós-operatório, ele se torna mais seguro porque o tamanho do corte é menor, o tempo da cirurgia é menor, a evolução da parte anestésica nos auxilia bastante também. Então, hoje nós conseguimos fazer cirurgias de manhã e darmos alta para o paciente no final do dia. Então, isso graças à evolução da anestesia e da técnica cirúrgica. Então, nós vemos hoje situações nas quais nós pegamos um atleta, por exemplo, que você opera de manhã, de tarde ele volta para o clube e em 2 semanas ele volta a uma atividade física, claro, dependendo da intensidade de cada atividade, mas ele já consegue voltar para o seu trabalho. Nossa, então a recuperação, em média, são dias apenas. A gente imaginava meses, né, para a coluna, agora então dias. A recuperação das cirurgias de coluna, ela passa muito pelo procedimento que você vai fazer. Então, existem alguns procedimentos que requerem um pouquinho mais de cuidado. Mas, assim, o objetivo principal da cirurgia de coluna é que a pessoa volte a ficar em pé e andando no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí, claro, dependendo da atividade de cada uma atividade que exija maiores esforços, a pessoa vai precisar ficar talvez algumas semanas ali sem poder trabalhar. Mas, na maior parte das vezes, para o seu convívio do dia a dia, a pessoa volta no mesmo dia ou no dia seguinte. E atividades físicas, outras atividades também levam o quê? Em torno de 1 mês, depois, 15 dias? Existe uma liberação para uma atividade física a partir de 3 a 4 semanas. Então, junto com a liberação para a fisioterapia, começa a evoluir a recuperação muscular e aí você já pode liberar para fazer uma atividade física ou laboral, dependendo da intensidade. E doutor, quando a gente fala em cirurgia de coluna, associamos naturalmente a dor. Hoje, como que está esse controle da dor? Perfeito. A dor nas costas, se a gente for pensar, é uma coisa muito comum. É uma coisa que os consultórios médicos do mundo inteiro, eles têm por estatística que seria a segunda maior causa de consulta em consultórios médicos do mundo inteiro. Então, a dor nas costas, ela tem várias causas. A necessidade muito grande de que seja investigado por um profissional, que seja feita uma avaliação com exames, seja uma avaliação física bem adequada, para que a gente possa direcionar o caminho para uma patologia específica e iniciar os tratamentos. E os tratamentos evoluíram muito. Então você tem desde tratamentos com medicamentos até a cirurgia, que seria a última opção. Mas nessa escada com vários degraus, você tem muitas alternativas para oferecer para o paciente. E doutor, quais seriam então os riscos de uma cirurgia na coluna? Bom, a gente passa pelos riscos de todo o procedimento cirúrgico, sendo aqueles riscos anestésicos. Procedimentos cirúrgicos, eles têm uma incidência de sangramentos, de processos infecciosos, que são comuns também a todos os procedimentos,
mas assim, se a gente for levar em termos estatísticos, assim, são todos riscos que giram em torno de 1%, 3%, são riscos muito baixos. Então, os principais riscos da cirurgia de coluna, como qualquer outra cirurgia, seria a infecção e o sangramento. No passado, se tinha muito medo de ficar numa cadeira de roda por causa da manipulação dos nervos, pela manipulação da medula. Hoje em dia, a não ser que exista algo diferente que aconteça no ato operatório, isso é muito, mas muito raro de acontecer. Então, hoje em dia, com o desenvolvimento de técnicas, com o aperfeiçoamento dos profissionais, essas surpresas que podem acontecer durante a cirurgia, elas se reduziram muito. Então, hoje em dia, a gente não traz isso como uma possibilidade de complicação assim, muito grande para o paciente. Apenas um mito, então. Né? Muito mais um mito do que uma realidade. E como que estamos com o avanço da cirurgia, né? Estamos desenvolvendo, como é que o Paraná também está acompanhando os avanços da cirurgia de coluna? Perfeito. A evolução, ela continua. A evolução, ela está chegando num ponto que cada vez serão menores os cortes cirúrgicos. Então, se pensar assim, um corte cirúrgico, muito paciente pergunta isso, quantos pontos eu vou ter? Hoje em dia a gente não fala mais em ponto, porque a maior parte das cirurgias elas são feitas com pontos internos e geralmente é 1 ponto, 2 pontos. Então, assim, você hoje tem cortes cada vez menores. Mas para mim poder fazer uso de um corte cada vez menor, eu tenho que aperfeiçoar a minha técnica, eu como profissional, e eu preciso de aparelhos que me guiem, que me ajudem a inserir um instrumental ou realizar uma descompressão, que seriam um dos motivos de cirurgia de coluna, de uma forma segura. Então, cada vez mais se usa o termo robótica ou usar os termos de métodos auxiliares durante o procedimento cirúrgico. Então, nós temos hoje também procedimentos onde eu consigo inserir um fio, um arame e ficar num computador olhando a localização disso para que eu possa inserir e fazer um corte somente para entrar um parafuso ou somente para entrar uma peça cirúrgica específica. Cirurgias como cirurgias de hérnia de disco, que são cirurgias muito comuns, que por décadas foram realizadas com cortes às vezes de 5, 6, 7 centímetros. Hoje, se você imaginar que eu posso entrar com um diâmetro de um tubo de uma caneta, por exemplo, eu posso entrar na coluna, realizar uma cirurgia de hérnia de disco, descomprimir o nervo e sair dali com um corte inferior a 1 centímetro. Então, a coisa está evoluindo e o Paraná está acompanhando isso. Cada vez mais, a gente já tem hospitais aqui em Curitiba, pelo menos 2 hospitais que têm essa parte, nos auxiliam com alguns equipamentos e instrumentais para que possam ser realizados esse tipo de cirurgia. Mas, de um modo geral, a gente não está devendo nada para São Paulo, não estamos devendo nada para países fora daqui. Que maravilha! Então, significa que estamos com a cirurgia cada vez mais avançada, bem minimamente invasiva, como você disse, muito mais precisa também, né? Os movimentos com relação à robótica, como você disse. Então, acho que estamos evoluindo e vamos acompanhar, né, doutor? Então, sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Tá? A próxima eu vou aguardar o senhor aqui com outro tema, nos sugira aqui. Aliás, se você gostou também dessa entrevista, já comenta aqui. Nos dá também uma sugestão para que o doutor fale numa próxima visita aqui no nosso canal.